Quem nós somos realmente, além da nossa ilusão material, é o verdadeiro poder da mudança. Eu vou repetir. O todo que nós somos internamente, né, dentro de nós, é a saída para a verdadeira mudança. Olá, sejam muito bem-vindos. Nossas lives semanais, elas são partes do projeto que tem por objetivo levar até vocês conteúdo de relevância científica e que oferece resultado prático para o seu dia a dia. Esse é o mais importante, né? Trazer o conteúdo científico, a teoria, para ser colocada na prática, que na teoria é muito bonito, então vamos trazer essa beleza para a nossa prática. Por isso, eu convido sempre vocês para participarem conosco toda semana e aplicar em seu cotidiano os conhecimentos aqui compartilhados, né? Aqueles conhecimentos que a gente estudou ao longo dos anos, testou na nossa vida, já viu milhares de pessoas utilizando e que também podem ser bem relevantes para você. Assim, a cada dia, nós vamos, então, somando esses conhecimentos, né, que a gente vai compartilhando. E, com isso, a gente recebe uma vida com mais equilíbrio emocional, com harmonia interior, com realizações pessoais e amorosas, pessoalmente, profissionalmente, em todos os níveis. Então, vamos formar esse movimento juntas. E o tema da nossa live de hoje, como foi prometido e eu coloquei nas nossas redes, essa é para você que precisa de movimento para sair do caos emocional. No vídeo que a gente falou sobre analfabetismo emocional, eu mostrei para vocês a importância de nós sabermos detectar aquilo que nós sentimos. A importância disso. Qual é a emoção mais presente na minha vida durante o meu dia? Não precisa ser na vida inteira. Pega um dia, anota, observa qual é a emoção que está mais presente no meu dia. Nós falamos nesse vídeo do analfabetismo emocional quais as 5 principais emoções básicas, que depois elas vão se combinar e fazer as outras, né, outras emoções. Mas se a gente entender as 5 principais emoções básicas, isso já nos dá uma ajuda enorme. Por quê? Quando eu compreendo uma emoção, conforme nós falamos, eu vejo qual é a fisiologia dessa emoção e até onde ela deixa de ser fisiologia e inicia a patologia. Assim, eu tenho como me ajudar as pessoas próximas e entender quando eu tiver em algum tipo de situação que eu encontrar uma pessoa com descontrole emocional, como lidar com essa pessoa. Então, a fisiologia das emoções básicas que a gente já compartilhou com vocês e foi o primeiro passo dessa nova era aí de lives, por favor, se vocês não viram, eu convido então vocês, na sequência a gente vai deixar lá no YouTube para acessarem esse vídeo sobre a questão das emoções básicas, tá? Então, saber fazer essa avaliação é importantíssima. E o conteúdo desse projeto é extraído do quê? De publicações científicas sobre as emoções, de livros, de experiência profissional, no campo lá, de quem está no campo atendendo as pessoas, né? E vendo o dia a dia de cada um. Eu também desejo aí muito saber das necessidades de cada um para que eu possa trazer mais esse conteúdo relevante para vocês. E essas são, então, só para compartilhar a fonte dos vídeos. Hoje, então, como nós vamos falar do movimento para o caos, eu vou compartilhar com vocês um novo olhar, uma nova visão que está ganhando aí terreno, adeptos em todo mundo, devido a todo esse movimento mundial que vem acontecendo nos últimos anos. Não somente nos últimos 2 anos, mas se a gente olhar um pouquinho a história, a gente vê que esse movimento já vem se mostrando ao longo dos anos. Então, portanto, estejam todas preparadas aí para se abrir a novas possibilidades, para experimentar dessa nova forma de ver a vida, de avaliar as questões do dia a dia. Então, durante este vídeo, eu vou passar para vocês algumas orientações sobre como gerar esse movimento. Quando eu falar nessa palavra movimento, essa é a palavra-chave do nosso dia de hoje. Então, é o movimento para sair do caos. O que significa
caos emocional. Então, vamos lá. Quando uma pessoa sente caos emocional, ele se mostra pela dificuldade que a pessoa tem de enxergar novas possibilidades, né? De enxergar uma saída, uma luz no fim do túnel, uma saída para o labirinto. A exaustão da pessoa que esse caos leva, né, bloqueia os pensamentos dela. O que leva a uma sensação de desespero, de cansaço, de falta de energia, de exaustão. Questões que eram prazerosas, por exemplo, deixam de ser, aquilo já fica um fardo, né? Aquilo que tem que ser feito. Então, tudo gera uma exaustão. O pessimismo, como a gente também falou, que está relacionado à emoção básica da tristeza, assombra, né? E as forças, assim, para a luta, a pessoa parece que está esvaindo. É como um punhado de areia esvaindo nas mãos, né? Você coloca um punhado de areia e ele esvai entre os dedos. Então, as emoções, elas ficam descontroladas, um carro sem freio, e os sabotadores, então, você abre espaço para os sabotadores de toda a espécie assolarem a sua vida. Então, a pessoa, ela acredita nessa fase de caos emocional, que ficar quietinha, ficar parada, de não mexer, de não fazer muita coisa nova, é o melhor, porque o pouco de conforto que ela conseguiu estabelecer em meio ao caos, ela não quer perder, ela fica agarrada àquele conforto, pequeno conforto que ela gerou em meio àquela confusão. Por isso que às vezes quando você vai conversar com uma pessoa, ou quando alguém vem conversar com você, quando tem esse estado de caos emocional estabelecido na vida da pessoa, na sua vida, a gente não quer muita conversa com ninguém, não quer fazer muita mudança por isso, porque a gente consegue estabelecer uma pequena zona de conforto e não quer sair dela. Então, a pessoa acredita que ficar como está é muito mais seguro do que mudar, do que qualquer mudança, porque isso poderia tirar um pouco conforto que a pessoa conseguiu ter. Então, por isso, o movimento de buscar o equilíbrio emocional e as soluções para esse aparente caos é um passo extremamente importante para ver essa luz no fim do túnel, essa saída do labirinto. Então, o que é interessante nesse fato é que se alguém se encontra no caos, ou você, ou alguém, essa pessoa, ela vai permanecer, se não foi feito nenhum movimento para mudar essa situação, a pessoa vai ficar no caos e vai ficar nesse ciclo, né, afundando cada vez mais. Então, o primeiro passo que eu compartilho aqui com vocês é sobre a mudança de paradigma que é necessário para sair desse caos emocional e serve para outras questões de vida. Então, mudar de paradigma significa mudar a forma como você vê as coisas, colocar novos óculos, ver de nova forma, ver o mundo de uma nova perspectiva, uma perspectiva normalmente que a pessoa ainda não viu. Mudar de paradigma também significa olhar sobre as suas emoções de uma nova forma. Ver, muitas vezes as pessoas, quando a gente conversa, né, com elas, ou elas estão sendo terapeutizadas, elas dizem, nossa, parece que eu estou relembrando a minha infância. Por quê? Porque ela, quando ela começa a trabalhar sobre as suas emoções, sobre esse caos estabelecido, ela volta, então ela se libera de muita amarra, de muita corrente que ela acabou colocando na sua vida, que foi ao longo dos anos, né, conforme ela foi crescendo. E quando ela começa a libertar uma a uma essas amarras, ela lembra, então, da sua essência, de quando ela era criança, quando ela era essência. Isso é uma lembrança bem interessante, eu diria assim, um dado para que a gente entenda como que acontece esse caminho de volta, né? Essa mudança, esse retorno à serenidade, ao equilíbrio emocional. Só que, para mudar esse paradigma, a gente precisa entender como é que está hoje, né? O olhar que as pessoas têm hoje. O olhar que se tem sobre as emoções atualmente é apenas quando você precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento. Não se faz muita coisa, não se interessa muito sobre as emoções se não tem problema.
né? Há uma tendência, assim como na medicina, na odontologia, de se olhar apenas quando se está doente, se olhar para o patológico, né? Há pouca divulgação da necessidade de olharmos para as nossas emoções sempre, todos os dias, observá-las, de oferecer atenção, de oferecer alimento, de nutrir as nossas emoções, observar, nutrir atentamente, entender o que está acontecendo, tanto quanto a gente nutre o nosso corpo, tanto quanto a gente nutre o nosso corpo com alimento, a nossa mente com o nosso trabalho, com uma leitura, a gente também nutre esse aspecto emocional. O paradigma da atualidade, normalmente, ele faz, então, notar essas mudanças emocionais apenas quando tem uma coisa esquisita, tem uma coisa estranha, mas às vezes nem assim a pessoa se toca. Tem que ser uma coisa assim muito mais forte, que a pessoa está lá já não conseguindo, às vezes, sair de casa, para que daí, nossa, o que está acontecendo? Aí chama a atenção, normalmente, das pessoas. Né? Então, essa história de que amanhã passa, o tempo resolve, né? E se não resolver, o tratamento, né? Medica. Mas os medicamentos não resolvem, o medicamento não é um tratamento, gente. Isso também é uma outra visão que é um pouco distorcida. Medicamentos não é o tratamento para as emoções. O tratamento para as emoções é a gente cuidar delas do dia a dia. A medicação é apenas suporte para o que tem que ser feito, para acalmar, para tranquilizar, às vezes, o sistema nervoso muito agitado, muito sobrecarregado. Então, a medicação ela é só um suporte. A gente alimenta uma sociedade cada vez mais adoecida emocionalmente e infeliz, porque não se é dado o olhar necessário para as emoções. O que hoje ainda pouco se olha, né, é porque a pessoa saiu do estado da saúde dela, né? Então, não se olha a causa que aconteceu isso. Por quê? Por que saiu? Ela saiu? Por que ela está assim? O que aconteceu? Quais foram as situações que ocorreram? E se a pessoa não acompanha, ela tem um analfabetismo em relação às suas emoções, ela não entende, não sei o que está acontecendo. A pessoa fica perdida. E aí, mais fácil se instala o caos emocional. Então, o movimento de retorno desse caos emocional fica mais fácil quando a gente sabe, conhece sobre si mesmo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, aquilo que causa determinada ação ou reação minha, né, ou das pessoas próximas. Então, o reequilíbrio, o retorno do equilíbrio fica um pouco mais fácil. Né? E o que se faz ainda hoje é olhar para o patógeno, para o problema, né, que ajudou no desequilíbrio, do que propriamente para a pessoa que permitiu ser terreno para esse patógeno. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês para as pessoas. A gente fala muito que a moeda social são as pessoas, no caso, cada um de nós. Cada um que permitiu que esse patógeno, que esse desequilíbrio se desenvolvesse, que deu essa permissão. E essa permissão, embora, né, e a maior parte das vezes inconsciente, ela também é subjetiva. O que quer dizer isso? Ou seja, ela é única para cada pessoa. Temos uma ideia de alguma situação que possa acontecer, mas cada um vai reagir de uma forma. Não existe um comportamento em massa, não é uma coisa computadorizada. Cada um tem a sua forma de responder às dificuldades do dia a dia. É por isso que eu comento sempre na questão do julgamento, né? De não julgar as pessoas. Ah, mas a pessoa está dormindo, a pessoa está isso, a pessoa está aquilo. Você não sabe, até calçar os sapatos daquela pessoa, o que ela está passando, o que está acontecendo, né? Para que daí você possa julgar. Então, a subjetividade existe sim, ela está sendo estudada, né, pela ciência, como algo importante e até um fator que possa estartar o efeito placebo, tá? Então,
os nossos comportamentos, os nossos hábitos, a nossa nutrição, aquilo que a gente consome, seja com os olhos, seja de alimentos, seja que passamos no corpo, tudo isso, os nossos pensamentos, o nosso modo de ver a vida, de levar a vida, tudo isso, as nossas células estão atentas, a todo instante, sobre aquilo que a gente pensa, independente de se a gente sabe disso ou não. Todo o nosso corpo, nosso organismo está atento àquilo que se passa conosco a cada momento. Então, muitas vezes, um problema, seja emocional, seja físico, não cai assim da noite para o dia. A pessoa não fica doente da noite para o dia. Ela já vem numa sequência de fatos, de ações e de nutrição inadequada que levou ela a estar daquele jeito. Então, vamos lá. Se a causa do desequilíbrio está na pessoa, no ser humano, a gente precisa entender o que se passa com o universo interior dessa pessoa. Quais são os seus pensamentos? O que ela sente? Detectar as principais emoções predominantes no seu dia, Hoje, você já tem condições de avaliar a si mesmo. Quais as emoções que preponderam em seu dia? Isso a gente já comentou sobre isso no vídeo passado, sobre o analfabetismo emocional. Então, assim, qual avaliação você fez nesses dias? Quais são as principais emoções básicas que você sentiu? Esse conhecimento é básico e muito importante, Isso é um conhecimento que a gente comentou que deve ser dado nas escolas. Mas se de repente a escola não faz, isso deve ser dado em casa. Isso é educação da família. Existem estudos que demonstram isso. Inclusive, esse conteúdo que eu venho passando para vocês, ele foi inspirado num artigo científico sobre as emoções e os cuidados na infância e na adolescência com o início da fase adulta. Então, a tamanha importância, quer dizer, os estudos estão aumentando em relação a isso devido à sua importância. Então, eu quero deixar claro que existe uma lacuna que tem que ser preenchida, Essa lacuna, ela está na sociedade inteira, que vem acontecendo ao longo dos séculos. A gente, estudando a história da humanidade, a gente observa isso, e essa lacuna se encontra justamente no título dessa live, no movimento que leva do estado de equilíbrio para o desequilíbrio ou do desequilíbrio para o equilíbrio. Como é que se faz esse movimento, Como é que vai e como que volta? Por isso, então, esse é o nosso tema da live. O novo olhar que eu comentei com vocês no início desse vídeo é sobre o conhecimento do que faz esse movimento, do que vale a pena a vida ser vivida, porque você sabe que às vezes tem um momento um pouco mais caótico, mas você sabe voltar, você não fica desesperado, você não gera todo esse caos na vida, porque você sabe que tem que voltar. E muito mais do que simplesmente fazer exercícios práticos, dicas daqui, dicas dali, que seriam já úteis, mas essas dicas práticas, exercícios práticos pequenos, eles podem tirar a pessoa momentaneamente do caos, te mostra como é que você volta ao estado de equilíbrio momentaneamente, mas não te tira de viver nessa roda gigante de altos e baixos, sem saber porquê, de ficar dando cabeçada na parede, quando você pensa que ele tem uma porta e não tem. Por isso, prestem muita atenção no que eu vou compartilhar agora. Primeiro ponto, é preciso mudar o paradigma, a forma como você vê o mundo. De uma forma negativa e patológica para uma forma positiva e fisiológica, em tudo o que você pondera no seu dia a dia. Pare de ver somente o lado negativo das coisas, senão sua vida vai tender a se aproximar daquilo que não é certo. Se eu não conseguir, não vou tentar porque não vai dar certo. Esse tipo de vocabulário, só para dar um exemplo. Essas expressões como desistir, ao invés de usar bom, eu vou mudar de rumo. Ao invés de eu desistir de algo, simplesmente se não deu certo, ou eu vou fazer de outra forma, ou eu vou mudar de rumo. Ou dizer a palavra não posso. Ao invés disso, vou me qualificar. Eu vou ver qual o caminho que eu preciso trilhar para chegar lá.
né? Então, tirar do seu vocabulário palavras como não posso, incapaz, impossível, fora de cogitação. Impossível, simplesmente agora eu não estou vendo a saída. Mas não quer dizer que não tenha saída. Quando você olha por uma visão positiva, eu vou procurar essa saída. Eu quero essa saída, é lá que eu quero ir. Então tem que ter uma saída. Se eu quero ir, é porque tem uma saída. Né? Então, essa mudança de paradigma é você olhar de uma forma positiva para as coisas. As pessoas pessimistas, que a gente já viu que a raiz emocional está na tristeza, elas precisam olhar para a tristeza com um olhar de amor, de aceitação, parar de alimentar esse ciclo sombrio. Mas você pode dizer, é muito fácil falar. Agora, fazer que é o difícil. Mas eu te digo, para que você não somente ouça, mas sinta no seu coração essas seguintes palavras. Para a percepção verdadeira, o que importa não é o que se faz, mas o que se para de fazer. Eu vou repetir, porque essa frase é muito importante. Para se ter uma percepção verdadeira da vida, o que importa não é o que se faz, mas o que se deixa de fazer. A mudança de paradigma é uma consequência de você parar de ser pessimista, de parar, né, a pessoa parar de falar algo que é negativo, por exemplo. Então, eu faço um convite para vocês nesse momento, deixe a quietude falar com você. Conhecer o céu, conhecer a terra, o mundo, né? Conhecer tudo, estudos, e não conhecer a si mesmo é a maior de todas as ignorâncias. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um sábio que disse. Então vamos despertar desse transe. Não permaneça enterrado estando vivo. O que precisa ser dado atenção não é ao extraordinário, mas ao comum. Aqueles pensamentos do dia a dia, aquilo que se faz o tempo inteiro e com frequência. É isso que precisa ser olhado. A sua conversa interior, o que você diz a si mesmo, a si mesma, o pensamento do dia a dia, é isso que precisa ser olhado. O que seus olhos veem, o que te chama a atenção, com que você se nutre diariamente, conforme a gente falou. É isso que precisa ser dado atenção. E por isso que vocês ouvem muito falar, vão para a natureza, né? Passeia no parque, respira tranquilo no parque, vê passarinhos. Por quê? Porque olhar a natureza, olhar o movimento dos pássaros, o vento nas folhas, o vento nos seus cabelos, acariciando o seu rosto, o movimento do galho da árvore, a quietude, o aroma, o ar puro e fresco, o acolhimento e firmeza de uma árvore. Isso é natural. Isso é natureza. Isso somos nós. Nós somos natureza. A desconexão que nos foi imposta, mesmo que inconscientemente, ou seja, sem sabermos, para romper com esse equilíbrio, com essa harmonia natural, é chegada a hora de dar o fim, para sair do caos emocional. Senão mais e mais pessoas vão estar entrando nesse caos emocional. E nós, que temos essa consciência, precisamos treinar e reaprender isso diariamente para que pelo menos nós possamos manter a nossa integridade, o nosso equilíbrio emocional para podermos aí ajudarmos os demais. Senão a gente entra no caos, nessa bolha, né, de neve que vai só aumentando. A desconexão, essa desconexão que nos foi imposta, que eu estava falando, ela foi feita de várias formas. Nós, mulheres, nós seguimos, por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, nós mulheres seguimos o calendário lunar, o ciclo lunar. Né? O nosso corpo, ele segue as fases da lua.
Então eu pergunto para vocês, por que a gente obedece ciclos desconexos de meses contendo um 30, um 29, um 31, outro 28? Por quê? No mês natural, nós temos 28 dias. Aliás, hoje é o dia 24, caso vocês não saibam, hoje é o dia 24 do calendário lunar, e não 15 do calendário gregoriano. O calendário lunar é um calendário sincronizado com a natureza, com a harmonia, com os ciclos da natureza. Nós estamos numa lua, no dia 24 de uma lua de desafio, que vai concluir o seu ciclo daqui 4 dias. E não 15 de setembro, que tem mais 15, 16 dias para terminar o mês. E setembro relembra 7, mas na verdade é mês 9. É uma confusão criada pelo calendário gregoriano para assim manter as pessoas presas nesse ciclo ilusório de caos. Vocês já pensaram sobre isso? Ou vocês nunca pensaram sobre isso? Eu conversei com uma amiga ontem e ela disse que uma das coisas que ela faz, eu perguntei, o que você faz, né? Estávamos conversando sobre auxílio aos outros nestes tempos, né? De como a gente realmente nunca trabalhou tanto como nestes tempos. E ela disse que quando precisa perdoar a fim de dissolver uma tristeza, por exemplo, num caso de pessimismo, né, que a gente está falando até agora, ela procura olhar para a tristeza com os olhos do que para ela é um exemplo de vida, com os olhos de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo olharia para essa tristeza? Imediatamente, ela diz que se enche de amor compassivo, de tudo, de que tudo é um aprendizado na vida. Que o caminho para uma mudança está fora da sua região de conforto. O que não significa que ele tenha que necessariamente ser ruim, simplesmente não está na sua zona de conforto. Que devemos abençoar o nosso irmão mesmo que não concordemos com ele. Então você pode olhar, por exemplo, para uma situação difícil da sua vida com os olhos de Jesus Cristo, com os olhos de Buda, com os olhos de Krishna, com os olhos de Alá, de Jeová, do universo, matriz divina, independente da sua religião, de credo ou qualquer coisa que nos separe, que nos rotule, independente do meio hábil que te conduz. Apenas transcenda as diferenças. Se possível, transcenda o seu sentido do eu, que está separado de tudo que existe. Coloque esses óculos novos. Como uma pessoa superaria este problema que ora se apresenta? A pessoa, o mestre, uma pessoa que você admira, uma pessoa que passou, né, ou que de repente está viva, que você tenha essa inspiração. Portanto, essa mudança de paradigma, ela consiste em você parar de focar o negativo e olhar para o positivo, para a lição a ser aprendida. E você pode utilizar dos meios que você entender serem necessários e aceite de uma vez por todas que estamos aqui por algum propósito, não por um passeio ou por um mero acaso de uma cegonha. Estamos aqui para um propósito que, conforme nós crescemos, o nosso olhar interno, ele se expande e o seu limite chega ao ilimitado. O todo, tudo que sempre foi e sempre será. Então, a partir de agora, ao invés de repente, você dizer, né, de se dizer e ressaltar somente coisas extraordinárias, nossa, vou dar um exemplo, né? Nossa, como aquela pessoa bebe. Mude o paradigma, né? Mude a forma como você olha e diga, a maior parte das pessoas, elas conseguem se controlar, elas não abusam de bebida. Por que você vai olhar uma pessoa que está abusando da bebida ali naquele momento? Mude o seu olhar para onde está o positivo dessa situação. Esse novo paradigma, a gente chama de paradigma da prevenção. A prevenção ela é considerada pela psicologia positiva como uma prevenção
primária. Ou seja, você previne antes do dano acontecer. Isso é prevenção, né? Antes do dano, do problema, da questão acontecer. E prevenir é sempre melhor que remediar. Mas, se essa prevenção, de repente, não foi cuidada, não foi olhada, não foi feita, faz-se uma nova intervenção porque está vendo que a situação piorou. Essa fase é chamada de prevenção secundária. E somente se ambas essas estratégias preventivas não funcionarem, aí vem o tratamento, que é chamada de prevenção terciária, né, pela psicologia positiva. Então, quando se trabalha na prevenção primária e secundária, a necessidade de tratamento ou a dificuldade do retorno da mudança diminui significativamente. E é aqui eu diria assim, o meu objetivo trabalhar na prevenção primária e na prevenção secundária. Por isso que eu iniciei a estudar mais afinco a história da humanidade, os acontecimentos mundiais, o que estaria por trás dos acontecimentos, né? Eu notei que, por exemplo, um aumento generalizado de pacientes com disfunção, com bruxismo, com dores nas articulações temporomandibulares, por exemplo. E o evento de 11 de setembro, quando eu comecei a observar isso, ele já tinha sido passado há alguns anos, mas ainda era recente, uma questão de 2 anos. É só para dar um exemplo para vocês como os eventos mundiais interferem coletivamente. Agora, quem diria a pandemia? Então, da mesma forma que um evento externo pode nos influenciar de maneira consciente, inconsciente, né? Ou seja, um acontecimento, a pandemia, o 11 de setembro, tantas outras questões, como eles nos influenciam, nós também podemos influenciar positivamente esse coletivo que ora nos influenciou. Agora vem o segundo ponto para que isso aconteça. Como que eu posso influenciar esse coletivo? É bem importante isso, o conhecimento do todo que existe em cada parte, em cada um de nós, quem nós somos realmente, além da nossa ilusão material, é o verdadeiro poder da mudança. Eu vou repetir. O todo que nós somos internamente, dentro de nós, é a saída para a verdadeira mudança. É o alimento, o poder da verdadeira mudança, que nos impulsiona a sair do caos. Se eu me imagino limitado, eu me imagino sem força para fazer algo. Se você ainda pensa que é apenas um corpo físico, se você ainda acredita somente naquilo que os seus olhos físicos veem, urge o tempo de saber que somos um corpo físico e que também temos corpos sutis. E que a prevenção também se faz a partir desses corpos. E quanto mais vai se sutilizando, mais puros e próximos de tudo o que nos aproximamos. Assim como o céu é para as nuvens. Essa mudança de paradigma, nesse segundo ponto que eu estou apresentando para vocês, é o próprio reconhecimento do todo além do eu individual, que existe dentro de cada um de nós. Se nós pararmos de alimentar as partes, desaparecem. Se pararmos de alimentar o caos, desaparece. O caos se destitui. Deixe de alimentar algo para você ver o que acontece. Se você deixa de alimentar o pessimismo, de falar de negatividade, ele deixa de fazer parte do seu dia a dia. Entendo que a gente não pode se forçar a pensar positivamente, mas a gente pode reconhecer essa negatividade, esse pessimismo, aquela emoção que gera o caos. E reconhecer essas emoções que geram o caos é um ato de amor, de compaixão para consigo mesmo e para com os outros, porque eu não enxergo nada do outro sem antes enxergar dentro de mim. Eu não vejo a real situação. É por isso de não julgar. Olhe para o que está acontecendo dentro de você e diga para si mesma que existe um modo melhor de agir.
Talvez aquele modo que você agiu não foi o melhor, mas que há uma outra forma. Se você precisar dar apoio para alguém, essa é uma, eu diria assim, uma boa sugestão do que falar para alguém. Olha, se isso não deu certo, tem algo melhor que você pode fazer. Simplesmente você não agiu da forma certa, mas ninguém precisa agir corretamente o tempo inteiro. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para um aprendizado. Mostre a si mesmo, né, que você pode fazer uma escolha diferente. Mostre para a pessoa que ela pode fazer uma escolha diferente a partir de agora. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A forma que você ou alguém, né, agiu no passado é o melhor meio de se preparar para um novo cenário. Se você não tivesse as competências que você gerou e criou em função desse aprendizado do passado, desse, eu diria, né, desequilíbrio do passado, talvez você não tivesse a visão para um novo cenário ou não tivesse se forçando a uma nova tomada de visão para um novo cenário. Você ficaria lá, daquela forma, naquela região de conforto. Aí chega um tempo que de tanto ficar nessa região de conforto, parece que as coisas perdem a graça. Então, esses pequenos desequilíbrios, que é o que eu comento com vocês, que é interessante a gente olhar sobre a prevenção primária, esses pequenos desequilíbrios de um lado para o outro, eles são extremamente necessários para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa olhar diferente, para que a gente possa se abrir para um novo cenário, sair da mesmice. Se continuar agindo da mesma forma, levantar da cama da mesma forma, fazer as mesmas coisas todos os dias, né, todas as manhãs, o dia todo, dificilmente vai poder mudar a perspectiva da sua vida, né, ou da vida da pessoa da qual você gostaria de ajudar. Se a gente faz as mesmas coisas, né, se a gente continua a obter o que sempre teve, vai continuar tendo sempre aquilo. Né? Sempre aquilo vai se repetindo. Porque a vida ela é feita de uma trama. Né? E a gente tece essa trama a cada dia, com cada comportamento, com cada emoção, com cada pensamento que a gente tem. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Por isso, para que a mudança, né, se estabeleça, a gente precisa criar e praticar bons hábitos diários. Hábitos para o nosso corpo, seja para uma alimentação saudável, atividade física, um banho relaxante, né, revigorante, por exemplo. Hábitos positivos para a nossa mente, como um bom trabalho, um trabalho em que eu vejo propósito nele, a dedicação ao meu trabalho, a criatividade, a leitura de livros, o estudo. E para as suas emoções, né? Verificando a qualidade dos seus pensamentos, alimentando bons pensamentos, verificando seus comportamentos, aquilo que te leva àqueles comportamentos e ir graduando as suas respostas a eles. Como que você reage às situações? Aí você já começa a virar o jogo, você começa a agir ao invés de reagir. Então, se você tem dificuldade, né, se uma pessoa encontra essa dificuldade de estabelecer hábitos saudáveis, os hábitos que você deseja, né, ou a pessoa deseja implementar nesse dia, a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, né, sobre esse tema. Como criar bons hábitos no seu dia a dia. Mas, para o momento, anote e procure seguir fielmente aquilo que a gente comentou. Lembre de nutrir bons hábitos. O que você pode fazer logo de manhã que te faça bem? Cuide de si mesmo. Seja carinhoso consigo mesmo. Nós merecemos o nosso amor. Aliás, se nós não nos amarmos, nós como poderemos amar o outro? Então, viver espontaneamente, como a gente falou no exemplo da natureza, né, não deixa tempo para pensamentos caóticos. Aquilo que é conhecido, ele é sustentado pelo desconhecido. Por mais, né, que as pessoas pensem, não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para estabelecer novos hábitos, saiba que um barco, ele é sustentado pelas águas. Um barco não anda se ele não estiver sustentado pelas águas. Então não dê só atenção ao barco.
Dedique-se em montar o barco no seu trabalho, né? Desenvolva novas tecnologias, se deslumbre com elas, curta, mas lembre que a sustentação são as águas, né? E que o barco é limitado. E não se pode aproveitar o objeto criado se não tiver a sustentação, que são as águas. As águas são o nosso eu interno, o nosso eu maior. Esse que muitas vezes a gente não dá a atenção devida, a atenção suficiente, o amor e a dedicação suficiente que ele merece, que na verdade é essa imensidão que sustenta o barco. Então vocês entendem por que a gente precisa do autoconhecimento? Porque sem olhar para si mesmo, sem entender o seu universo interior, a gente fica com uma visão limitada, apenas do barco. Fica deslumbrado com ele, passa os dias envolvido apenas com uma parte de quem nós verdadeiramente somos e vivemos sem realmente, verdadeiramente termos vivido. Tudo são escolhas, as escolhas devem ser respeitadas, mas a gente deve lembrar que cada escolha carrega as suas consequências. Então estejamos bem conscientes disso. Nós vamos, aqui eu gero o convite para vocês para sermos geradores conscientes dessa mudança. Termos consciência de que nós somos sustentados, que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E que nós só nos sentimos fracos porque olhamos apenas para uma parte daquilo que verdadeiramente somos. Quando nós ampliamos, colocamos o óculos, né, da visão do todo na maior parte que a gente puder enxergar e que estivermos preparados para enxergar no momento, a nossa visão de mundo amplia. E nós vemos que nós todos somos um. Que a minha alegria é a sua alegria, a minha alegria de estar aqui hoje pode ser que eu gere um entendimento para você que está assistindo e possa ser uma alegria, um entendimento que possa te libertar das suas amarras. A sua alegria é a minha alegria, porque isso alimenta de eu continuar a estar aqui trazendo esse conhecimento teórico, prático, para que vocês possam aplicar nas suas vidas. Então, não tem como nos separar, não tem como separar o barco das águas, ou os barcos das águas. Nós somos um. Então, vamos ser geradores dessa mudança nas nossas vidas. Vamos gerar uma psicologia positiva nas nossas vidas. Vamos olhar para o lado positivo de tudo aquilo que a gente vê. Tudo, nós vivemos num mundo de dualidade. Então, se tem um lado negativo, tem também um positivo. Cabe a gente encontrar. Não é o outro que vai nos dar esse lado positivo, não. Somos nós que temos que encontrar, essa é a nossa lição, essa é a nossa parte. Eu vou convidar vocês para praticarmos um exercício. Espero que vocês gostem e que possa ser útil para vocês. É um exercício para ser praticado diariamente, para trazer energia, porque o caos emocional, ele realmente esgota as energias das pessoas. E eu gostaria muito de deixar aqui uma contribuição para que vocês saiam daqui sabendo como gerar a sua própria energia, né? Nem que seja um pouco a mais, ou poder ajudar o outro a gerar a energia. Sem você precisar de mais nada, senão a tua compassividade e o seu amor. Então, vamos lá? Então, por favor, eu vou convidar vocês. A frequência do que eu vou colocar aqui dentro da floral terapia é uma frequência de sweet chestnut, né, para equilibrar o caos. E quando a gente equilibra o caos, os pensamentos dão uma aquietada, uma acalmada, a energia volta. Na verdade, ela sempre esteve ali, ela só estava ocupada com outras coisas, né, que é com esse caos todo. Então, essa é a energia que a gente vai gerar. Então, vamos inspirar e expirar profundamente? Então, eu convido todos para inspirar e expirar profundamente, né? Por um momento, imagine, solte seus ombros, inspire e expire. E, se quiser fechar os olhos, fique à vontade. Estou aqui
cuidando, vou dar daqui a pouco uma olhada, então, nas mensagens, nos comentários, mas simplesmente inspire, expire, imagine a melhor versão de cada um de vocês. Se imagine uma pessoa calma, tranquila, equilibrada. Sinta a harmonia interior. De repente, se a natureza te trouxer essa emoção, né, essa harmonia, gostaria muito de associar hoje nessa live a natureza, a energia da natureza. Então, pense, né, numa floresta ou num local que você se sinta bem. E de repente, nesse local, você pode até ouvir uma música que você gosta, você pode cantarolar essa música. Sim, agora mesmo. Mas faça isso mentalmente. Banhe-se, então, de um bem-estar. Respire profundamente, absorva esse bem-estar, essa energia biodisponível para o seu corpo sutil. E à medida que você vai absorvendo essa energia, você solta os seus ombros, você solta mais e mais o seu corpo. Sinta o seu perfume preferido, banhe-se em luz, em energia da fonte. Se você gosta do sol, imagine-se tomando um sol, a energia do sol, né, em você. Com esse clima, né, de bem-estar e das coisas agradáveis, mimos, coisas que te fazem bem, vá com o seu olhar interno, né, lá para o seu coração. Desça até o centro da terra, saia pelos seus pés, né, vai para as suas pernas, pelos seus pés e vai lá no centro da terra, onde se encontra o que a gente chama do diamante do centro da terra, que é a energia vital da terra. E emane esse bem-estar que você sentiu para ela, para Gaia. Você vai notar que essa energia vai se intensificar, ela vai se amplificar. E no momento que você sentir que essa energia se amplificou, inspire e traga essa energia de bem-estar até o seu coração. De novo. Inspire, expire e leve com o seu olhar interno essa energia de luz até as estrelas, até o sol, até o cosmos, saindo pelo topo da sua cabeça. E essa energia, quando chega no cosmos, se intensifica ainda mais. Ela carrega ainda mais essa energia de luz cósmica. E você inspira e traz essa energia de volta para o seu coração. Entra pela sua moleira, né, pelo seu chakra do topo da cabeça e vai para o seu coração. Novamente. E aí você inspira e expira profundamente. E aí você sente que essa energia, ela expande ao redor de você. E você inspira e você expira novamente. Aí você sente que essa energia sai e desce e alimenta o centro da Terra e sobe. E você é um condutor de energia e de união entre o céu e a Terra. Você sente esse movimento de energia, essa nutrição, né? Tanto da Terra quanto do cosmos. Quando você sentir essa expansão aqui no seu coração, inspire de novo profundamente, encha-se dessa energia, carregue as suas baterias, né? E agora, quando você sentir que recarregou as suas baterias, simplesmente agradeça. Gratidão. 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 Inspire e expire profundamente. Encontre agora, novamente, o seu olhar interno que fez esses movimentos, seus olhos
né, do seu corpo sutil, que fez esse movimento da Terra, do cosmos. Né? Traga ele do seu coração e de toda a região onde ele foi, traga para os seus olhos físicos. Aí você inspira e expira novamente. E quando se sentir confortável, você pode abrir os seus olhos, que eu estou aqui. Como estão? Como foi para vocês? Isso é um exercício que pode ser feito todo momento, quando vocês sentirem que a energia precisa ser reposta, ou quando o caos, de repente, está querendo se estabelecer no dia, você já dá um basta, já dá uma parada com essa meditação, né, essa visualização com o seu olhar interno. Gratidão mesmo por vocês estarem aqui juntas e podermos gerar esse movimento, né, esse movimento de reencontro com nós mesmos, respeitando os nossos ciclos, respeitando as nossas a natureza que existe dentro de nós, né? Esse é o nosso movimento, e o equilíbrio emocional, o equilíbrio pessoal, o equilíbrio amoroso, em especial da mulher, não tem como ser fora dessa harmonia da natureza, fora desses ciclos, né? Nós somos natureza, tanto homens quanto mulheres. Então, sigamos em frente. Espero que vocês tenham gostado. Desejo que vocês reparem um pouco mais nas suas emoções, cuidem mais de vocês, sejam mais amorosos consigo mesmas, e segunda-feira eu espero todas vocês, então, na nossa próxima live, tá bom? Vão acompanhando as nossas redes sociais, eu vou colocando os temas das lives, aquilo que a gente vai vendo de relevância. Comentem, gente, comentem, falem daquilo que vocês gostariam de ouvir, do que vocês entendem que é relevante, da forma como eu estou falando. Eu quero muito saber o que vocês sentem, né? Eu quero fazer algo que possa ser útil para as pessoas, da mesma forma que eu procuro fazer para mim, para minha família, né? E procuro manter essa harmonia. Então, eu quero muito compartilhar isso com vocês, tá bom? Beijo a todos, gratidão, muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.